A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 31. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, eu te convido a assistir. Estamos começando um novo estudo no canal, um estudo sobre o livro de Jeremias, mais um profeta, mais um livro profético. Ontem eu fiz uma pequena introdução para que tu entenda o contexto histórico em que Jeremias profetizou. Estamos vendo que, de novo, o povo se desviou, o povo pecou. E Deus está falando das abominações. O que é abominações? Para Deus, o pecado da feitiçaria, da idolatria, é uma abominação, é uma prostituição. Tu deixar o Deus verdadeiro e seguir um falso Deus, um falso ídolo. Tu ignorar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus nos revela, para seguir os teus próprios pensamentos ou os pensamentos de outro ser humano. Seja o que for, seja a área que for, seja o que te ensinaram desde criança, o teu pai, teu avô, teu bisavô, não importa. Se é uma tradição de homens, se é um ensino de demônios, se é uma fábula, uma mentira, um sofisma, tu estás fazendo uma abominação diante de Deus. E aí, qual é a consequência de fazer algo abominável? Andar sem rumo. Significa que tu tá perdido. Significa que tu tá longe. Por isso que Deus, através de Jeremias, diz: se você voltar, ó Israel, volte para mim. Quer dizer o quê? Te arrepende. Busca o verdadeiro arrependimento. Ah, eu falava assim, eu fazia assado, porque eu aprendi assim, porque eu cresci num lugar assim. Então te arrepende. Busca a palavra de Deus. Busca a verdade. Fala com Deus do íntimo. Abre teu coração. Ora em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo derramar luz nas tuas trevas, que certamente tu vai chegar ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Aqui a gente vê claramente que a vida só tem sentido se houver a verdade. E essa verdade é uma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós andamos na verdade, nós andamos no caminho certo. Nós estamos com Jesus e ninguém chega a Deus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem nada que tu faça ou que tu deixe de fazer que vai te levar para o céu, vai te levar para Deus se tu não tiver Jesus. Então andar na verdade significa obedecer a palavra de Deus, andar em fidelidade, em juízo e justiça. E é muito interessante que Deus separou Jeremias, o chamado de Jeremias era para as nações. E daí tu pensa assim: ah, mas ele profetizou para Jerusalém e para Judá? Mas ele era o profeta da palavra viva, verdadeira e eterna, que não se limita ao tempo. Então hoje eu e tu, as nações que conheceram a palavra, que se converteram, também estão sendo benditas e abençoadas. Estão sendo filhas e filhos de Deus. Porque nós, os gentios, as outras nações, conhecemos a palavra de Deus e abraçamos e colocamos a nossa vida sobre esse fundamento, sobre esse alicerce. Então, se cumpriu em Jeremias, né, essa palavra, porque Deus chamou Jeremias para as nações. E toda vez que a gente lê, a gente vê que isso aconteceu.
que Deus chamou e Deus cumpriu. Deus falou, Deus prometeu. 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém. A profecia é específica, né, para Judá e Jerusalém, mas a gente vê que ela se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Temos visto isso nesse estudo sobre os livros proféticos. Lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Aqui é uma ordem, cultivar. Aí tu pensa assim, mas eu me lembro de alguém que Deus mandou cultivar, Adão, lá no Éden. Cultivar a terra, arar a terra, cuidar do jardim. Então, lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Aí a gente pode lembrar da parábola do semeador. Sabemos que a semente é boa, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Mas ela pode cair em diferentes solos, em diferentes tipos de solos. E aqui está dizendo claramente, não semeiem no meio dos espinhos. O que a gente viu que acontece com a semente que cai no meio dos espinhos? Ela é sufocada, seja pelas bênçãos, pelas riquezas, pela fascinação do mundo, sejam pelas aflições, pelos problemas, pelas dificuldades. Então não semeia nos meios dos espinhos, porque os espinhos vão crescer e vão sufocar aquela semente. 4. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime-se que haja quem o possa pagar. Bom, a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Deus, no seu furor, na sua ira, ele destrói. Ele é fogo consumidor. Vimos exaustivamente este tema no estudo sobre Isaías, que há pouco acabamos. A ira de Deus vem. O furor de Deus, a cólera, o juízo de Deus vem. E é um fogo. E isso vem por causa da maldade, do pecado, da iniquidade, da transgressão. E Deus está dizendo o quê? Circuncidem o vosso coração. Isso está falando de intimidade, de algo íntimo, algo profundo, algo particular, algo pessoal. É dentro do teu coração, é tu que vai saber, é tu que vai sentir, é tu que vai perceber. Deus vai agir de dentro para fora. É o teu coração que tem que ser transformado. Tira o coração de pedra, esse coração duro, esse coração orgulhoso, caído, e dá um coração de carne, um coração sensível, um coração ensinável, um coração puro, um coração onde o Senhor Jesus habita, onde o Espírito Santo trabalha. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso, mansidão, domínio próprio, humildade. Como isso é difícil para nós, seres humanos, que vivemos num mundo caído, que incentiva o orgulho, que incentiva o olho por olho, dente por dente, a vingança. E aí vem o Senhor Jesus com a contracultura do reino, dizendo que a gente tem que perdoar, dizendo que a gente tem que caminhar a segunda milha, que a gente tem que ter um coração segundo o coração dele. Deus está pedindo, circuncidem o coração de vocês para que eu não venha com a minha ira, para que eu não venha com o meu furor, para que eu não destrua, para que eu não consuma, porque a santidade de Deus exige isso. E como que a gente faz para se proteger da ira de Deus? Obediência, humildade, humilhação, arrependimento, andar de acordo com a vontade de Deus. Anunciem em Judá
Proclamem em Jerusalém e digam, toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo, reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte. Fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. O que está falando aqui? Vai vir desastre, vai vir guerra, perigo, ameaça, desgraça. Não era o que Deus queria. Deus queria arrependimento, confissão, obediência, bênção, paz. Mas não foi isso que aconteceu. O mal está vindo. É a palavra que Jeremias está profetizando. É uma grande destruição. 7. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Vocês sabem de quem que ele está falando? Aí tu pode dizer assim, vamos sempre com esse princípio. Esta é uma profecia específica para Jerusalém, para Judá, ok, cumpriu, mas também cumprirá no futuro, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, de quem que está falando aqui? Da Babilônia, desse reino que vem do norte, esse mal que vem do norte, esse destruidor das nações. Já vimos também em Isaías, quando estudamos, que a Babilônia é um sistema caído, destruído, mal, maligno, que a Babilônia significava confusão, perturbação. Vimos que também há uma referência muito importante no Apocalipse sobre a Babilônia, porque toda vez que tem uma baita confusão, uma baita perturbação, um espírito, um principado, uma potestade, se fala em Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia veio para roubar, matar e destruir. Ela veio cumprir de forma tríplice, vamos dizer assim, a desolação, a destruição. E aqui no caso é específico para Judá. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco. Lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Então, o que está falando aqui? É para chorar? É para lamentar, é para prantear, é para pedir misericórdia a Deus, é para pedir que Deus desvie a sua ira. É clemência, é misericórdia. Então, o que está acontecendo? A Babilônia está sendo comparada a um leão. E o que um leão faz? Ele ataca, ele estraçalha, ele devora, ele não volta atrás. Então o que tu pode fazer? Chorar, pedir misericórdia, lamentar, clamar pela bondade e pela misericórdia de Deus. 9. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem. Olha isso. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Sabe quando tudo é desolação, tudo é desgraça, tudo é destruição, calamidade, tragédia? E aqui está falando que o rei, que as autoridades, que os sacerdotes, os profetas, é como se fosse assim, do primeiro ao último, do mais velho ao mais novo, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais inculto, analfabeto, humilde. Todos ficarão pasmados, espantados. Então eu disse: ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente este povo. E Jerusalém dizendo, vocês terão paz quando uma espada lhes penetra até a alma. Aqui, Jeremias está falando da dor que ele sente pela dor do povo. Ele está exatamente se colocando entre Deus e o povo.
assim como Moisés fez. Ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente este povo em Jerusalém, dizendo: vocês terão paz quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar, nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra ele. É como quem diz assim, ó, não tem mais o que fazer. Vocês só vão sofrer. Chegou o tempo. Pronunciarei a sentença contra eles. Sabe quando o juiz sentencia? O que o réu, o que o criminoso pode fazer? Nada. Já estão todos ali para que se cumpra aquela sentença. Não tem mais como, nem quando, nem com quem apelar, para quem apelar. Eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. A gente vê de novo a alma, a amargura, a dor, a agonia, o coração. São todas figuras para dizer que está doendo muito. De que tu vai ter que clamar, implorar misericórdia, porque a dor vai ser absurda. Ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó, as paredes do meu coração. Meu coração se agita, não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Então aqui, o que Jeremias está falando? Está falando da dor da alma dele. Até quando ele ainda vai sofrer na carne, no físico, por causa de Jerusalém, por causa de Judá? Ah, meu coração, a minha alma, minha agonia, minha dor. A gente sente a dor do próximo, a dor de um povo, a dor de uma família. Porque Deus queria que Jeremias sentisse, que a sua mensagem fosse impregnada dessa emoção, dessa sensibilidade. Então, ele fala, as paredes do coração dele sofrem, sentem. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento foram rasgadas as suas lonas. Eu vejo assim, ó, a sensibilidade do profeta. Uma alma que se derrama na presença de Deus pelo povo, pelo pecado do povo, pela ignorância, pela estupidez do povo, pela abominação, pela prostituição, pela idolatria. Porque sabe que vai vir ruína, sabe que vai vir dor, sabe que vai vir tragédia. Por isso, Jeremias é considerado chorão, porque ele chorava. Ele não se fazia de forte. Para entregar essa mensagem, ele era forte, perseverante, corajoso, destemido. Mas ele tinha um coração, ele tinha uma alma. Ele se colocava no lugar.
Assim como eu me lembro de Jesus, quando Jesus estava chegando em Jerusalém. Jesus, o Filho de Deus. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Sabe o lamento? Sabe uma alma sensível? Aí vem o até quando que eu falei. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? Me lembra Davi, que a dor de Davi era a dor de Deus. Ele amava quem Deus amava. E ele abominava, aborrecia, odiava quem Deus odiava. Então o inimigo nas terras, o inimigo fazendo mal, aquilo para Davi era revoltante. Davi não teve medo, ele não pensou na sua vida quando ele foi enfrentar o gigante. Porque quem esse gigante pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Então ele colocava sempre Deus na frente. E aqui a gente está vendo, ó, tu vai ver o estandarte do inimigo. O que é o estandarte do inimigo? A bandeira. Tu vê que o inimigo tomou conta da tua terra, do teu povo, da tua cultura, da tua nação. E aí tu acha certo que os inimigos tripudiem, que façam tudo? Aí o profeta pergunta, até quando eu vou ter que ver isso, Senhor? Até quando? O meu povo é insensato, eles não me conhecem. Deus falando. São filhos tolos, eles não têm entendimento. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Gente, isso é muito triste. Sábios para o mal. O Senhor Jesus diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O que quer dizer isso? A gente tem que ser sábio para o bem e não sábio para o mal. Não aprender a malícia. Não seguir o sistema caído, babilônico desse mundo. Não ouvir a voz do estranho, a voz do inimigo, mas ouvir a voz do bom pastor que guia as ovelhas. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olha se isso não é uma tragédia, se isso não é uma desgraça. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém e todas as aves do céu haviam fugido. Aí eu falo para vocês, por que elas fugiram? Porque Deus avisou que vinha uma calamidade, uma destruição, uma tragédia. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. Lembra que no outro capítulo não ia chover? Ia parar a chuva? Não ia ter chuva? Virou um deserto. A terra fértil virou um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Aí tu pensa assim, é o inimigo, o estandarte, a bandeira. Deus manda juízo através dos inimigos. Temos um vídeo no canal exatamente com esse título, Juízo de Deus através dos inimigos. Os inimigos não podem fazer nada sem que Deus permita. E isso significa que ele tem que dar vazão à sua fúria, à sua ira, à sua cólera, ao seu juízo. E muitas vezes os instrumentos, as ferramentas que Deus usa são os inimigos, que vêm para roubar, matar e destruir. Agora que isso é triste? Claro que é triste. Que a nossa alma se rasga, se derrama? Claro que sim. O profeta sabia que tudo isso poderia ter sido evitado se os filhos agissem como filhos, se os filhos obedecessem o pai, se os filhos amassem o pai. 27. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Olha o que a gente viu. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Por isso a terra pranteará, e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, resolvi, não mudo de ideia e nem volto atrás.
Tenho dito para vocês, quem acompanha o canal desde o início, Deus é amor, Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Deus é todo-poderoso, é temível, é terrível, é tremendo, é fogo consumidor, é um Deus santo, santo, santo. E Ele não muda de ideia, e Ele não volta atrás. Se Ele quer que nós falemos sim, sim, não, não, 29. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. A gente vê a tristeza de um lugar que era vida, que virou morte. Um lugar que tinha prosperidade e virou desolação. Um lugar que foi destruído por causa do pecado, da rebeldia, da desobediência. Cidades abandonadas e ninguém mais habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la. Sabe a ilusão? Sabe a vaidade? Sabe aquilo que a gente viu em Isaías? Se escapar da tempestade, o vento vai pegar. Se escapar do vento, a cova vai pegar. O abismo, quer dizer, as pessoas querem fugir da sentença, querem fugir do juízo. Ao invés de se arrepender, de reconhecer, querem se embelezar, querem se enfeitar, buscar ajuda em outro lugar. Só que o que a palavra está dizendo? Que os amantes vão a desprezar e vão querer matá-lo. Se prostituíram, traíram Deus, abandonaram Deus e agora estão nas mãos dos inimigos. Porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. O desespero. Eu vejo isso como um desespero. A comparação é com dores de parto, é com o nascimento do seu primeiro filho, mas é uma angústia para essa mulher. É o grito da filha de Sião. É uma comparação para dizer que Judá estava perdida, que Jerusalém estava perdida. A cidade poderosa, fortificada, estava perdida. Estava sofrendo angústia, não tinha mais o que fazer. Muito triste esse capítulo. Uma profecia que se cumpriu, que se cumpre e que se cumprirá, porque sabemos também que muitas pessoas não creem na palavra de Deus, não acreditam que Jesus vai voltar e que vai voltar como um leão, e que vai fazer justiça. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, te arrepende, confessa teus pecados, circuncide o teu coração, circuncide para o Senhor o teu coração, lava o teu coração da malícia, do pecado, dos maus pensamentos, para que seja salva, pois se rebelou contra o Senhor. A tua calamidade produz amargura e agitação. O teu pecado transtorna a terra. A tua maldade, a tua malícia subiu até o céu. E o grito da filha de Sião, da filha de Jerusalém, é de desespero, é de angústia, é de dor. Quando deveria ser de arrependimento, de confissão, implorar o perdão de Deus. Volta, volta, ainda é tempo. A palavra de Deus nos diz, volta.
Se voltares, ó Israel, volta para mim. Eu olharei dos céus e perdoarei o teu pecado e sararei a tua terra.